Senhores, muito bom dia. Estamos aqui no Congresso da Socerj. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Fabrício Braga, que é da Casa de Saúde São José e do Instituto DOR de Pesquisa. E a gente vai conversar sobre um tema bastante importante que ainda tem um manejo muito difícil, intriga muito os cardiologistas, que é a síndrome cardiorrenal. Dr. Fabrício Braga, obrigado por estar aqui com a gente. A pergunta primordial é sobre o manejo da síndrome cardiorrenal. A gente sabe que medicações que são extremamente importantes no tratamento da insuficiência cardíaca, né? Tanto os sintomáticos, diminuem a congestão, a furosemida, mas principalmente os inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor da angiotensina também fazem aumento da creatinina e talvez tenha uma dificuldade no manejo da síndrome na insuficiência cardíaca. A pergunta é a seguinte: como a gente deve manejar essas medicações e principalmente, quando é o melhor momento da gente tratar com essas drogas? Qual é o momento que o tratamento dessas drogas pode piorar? Como é que a gente pode manejar esse paciente que tem aumento da creatinina e insuficiência cardíaca? Bom, na verdade, com a piora da creatinina, a piora da função renal traduzida pela elevação da creatinina, deve ser sempre seguida de um raciocínio diagnóstico, um raciocínio fisiopatológico do que está acontecendo, por que a creatinina está piorando. No doente de consultório, na maioria das vezes, é a piora da função cardíaca, a evolução da disfunção ventricular, e no doente descompensado, internado, insuficiência cardíaca aguda, existe uma série de possibilidades. Mexer nos medicamentos que o paciente, sobretudo em drogas que vão fazer com que ele viva mais, como por exemplo os inibidores de ECA, não é a primeira estratégia, absolutamente, né? Entender o que está acontecendo, o paciente está hipovolêmico, o paciente está em baixo débito, o paciente ainda tem sobrecarga de volume e consequente congestão venosa renal e por conta disso precisa de mais diurético. Muitas vezes é isso que se pensa. Um processo de histeria que costuma acontecer quando o doente começa a levar a creatinina deve ser controlado, né? E no lugar dele deve vir um entendimento do processo. O que está acontecendo? Por que o doente está piorando a creatinina? Não colocaria como primeira estratégia, em hipótese alguma, a retirada do inibidor de ECA, a não ser em casos muito extremos, mas eu acho que a gente pode ter isso como um paradigma. Ou seja, na maioria das vezes não é por conta do ECA. O ECA, sem sombra de dúvida, eleva a creatinina, mas ele traz tamanhos benefícios que suspendê-los faz com que a gente, muitas vezes, não reintroduza e prive o paciente dos benefícios de sobrevida que essa droga traz. E além disso, do Fabrício, tem essa questão, como você falou, do processo de histeria, da gente retirar as drogas, e tem um outro lado também, né, que é a negligência do aumento da creatinina e insuficiência cardíaca. O paciente, a gente sabe dos benefícios do BRA e do IECA e às vezes posterga o diagnóstico da síndrome cardiorrenal. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o diagnóstico da síndrome cardiorrenal, o quão precoce ele deve ser em relação a esses pacientes. Esse é um outro aspecto, né? Infelizmente, mesmo pequenas elevações da creatinina traduzem implicações prognósticas e aumento de mortalidade, de internações mais prolongadas, aumento do custo hospitalar, aumento do número de reinternações em curto período de tempo. Então, elas, de forma alguma, embora elas não vão deflagrar histeria, elas não devem ser, de forma alguma, negligenciadas. Elas devem ser valorizadas, ou seja, o paciente piorou a função renal, o que está acontecendo? O cutoff mais utilizado na literatura, o ponto de corte mais utilizado na literatura é de 0,3 miligramas por decilitro de aumento na creatinina sérica. Ou seja, alguém que internou com 1 e que no decorrer da internação chegou a 1,3. Opa, o que está acontecendo? Vamos entender o que está acontecendo, né? Chamar o nefrologista, suspender diurético, suspender ECA, de forma alguma deve ser a conduta. Ao passo que também, 0,3 de creatinina, 1 para 1,3, isso não quer dizer nada, não quer dizer absolutamente nada, também não deve ser a conduta. Então, entender o processo. O doente ficou seco, o doente continua em baixo débito, o doente tem ainda sobrecarga de volume, é a doença que está evoluindo. Deve ser a postura, e baseado na hipótese diagnóstica confirmada, ou seja, se for sobrecarga de volume persistente, aumentar o diurético, associar com tiazídicos, fazer drip de furosemida, coisas desse tipo. Se for baixo débito, eventualmente começar a inotrópico. Essa deve ser a postura frente à piora da função renal no paciente internado com insuficiência cardíaca descompensada.
Quer dizer, fica a mensagem, né? Quando a gente tem uma síndrome cardiorrenal, o mais importante do que a preocupação com o manejo é a preocupação do manejo, sempre pensando na fisiopatologia da doença, o que aconteceu com o doente, não é isso? Exatamente. É exatamente isso que deve ser feito. Não fazer isso é que trouxe esse fantasma todo em cima da piora da função renal. Ela só é súbita de prognóstico, mas ela obviamente pode ser corrigida e, na maioria das vezes, melhorar a evolução clínica do paciente, melhorar a história natural da doença através dos medicamentos que sabidamente fazem isso, como beta-bloqueador e EPA, é a melhor estratégia para evitar e, eventualmente, tratar a síndrome cardiorrenal. Eu quero agradecer, doutor Fabrício Braga, pela excelente explanação, essa conversa aqui no Cardiosócio Português. Muito obrigado, doutor Fabrício.